Fala, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez com o meu parceiro Jorge. Muito obrigado. Tamo aí, vamos para E mais uma. mais um convidado especial que nos influenciou muito e uma grande referência. Os palmeirenses vão ficar felizes aí, hein? Semana passada o Marcinho e agora esse cara que eu tenho um respeito enorme. Seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo zagueiro, ex-Palmeiras, Botafogo, Vasco e hoje treinador do Pulo do Gato, uma escolinha que é uma referência pra gente, uma escola de futebol que é uma referência pra gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jorge, pelo convite, né? Fico muito feliz de participar do programa, podcast, né? E a gente falar um pouco da vida, né? Além do futebol, a gente tem amizade, isso que é mais importante, né? Eu tenho certeza que a torcida que vocês têm por mim é recíproca e verdadeira. Desejo o melhor para vocês, né? Vocês também estão nesse ramo que nós vamos conversar bastante, que Sim. é gostoso, prazeroso, né? Que a gente quer replicar aquilo que a gente teve a vivência, mas também ele é com bastante cautela, com bastante preocupação, né? Porque a gente lida com o bem maior de uma família, que é as crianças, os adolescentes, e a gente tentar, de alguma forma, deixar o legado, né? De mostrar o desenvolvimento humano, de mostrar os valores da vida, né? Que às vezes nessa geração, com um pouco de dificuldade, né? De ver as coisas muito fáceis, e a gente sabe a dificuldade que a gente teve para conseguir chegar no nosso objetivo, que foi ser jogador de futebol. Isso aí, estamos cumprindo a nossa promessa, né? Nossa promessa desde o início foi que o sarrafo não ia baixar. A gente continuaria trazendo pessoas de grandes nomes aí que nos influenciaram desde sempre. E não tem como falar, né, Gustavo? A gente via na Globo às 4 da tarde, né? É. Então a gente vai bater esse papo aí. Tenho certeza que vai ser de grande aprendizado, não só para nós, mas como para quem vai assistir também. Então fiquem ligados e não esqueçam. Inscreva no canal, porque a rapaziada curte lá, só É, assiste, mas não deixa o joinha, não deixa o like. Pô, o Então Gustavo inscreva no curtiu, canal. o Gustavo que, pô, jogou em todo lugar, você não vai curtir? Tem que curtir, pô. E o Gustavo, Palmeiras, Vasco, Botafogo, 3 países, Itália, Rússia. Mas como começou tudo isso? Eu sei que você teve sua trajetória iniciada ali no Guarani, mas como é que foi o futebol desde sempre? Eu vi algumas coisas sobre seu pai, que seu pai tentou jogar também um pouco, mas você sempre teve na cabeça de ser um jogador de futebol? Era seu sonho desde criança? Como é que começou tudo isso, Gustavo? Realmente comecei no futsal, acho que todos nós começamos pelo futsal, né? Era muito interligado o futsal com o campo. Eu, com 12 anos, fui fazer teste no Guarani e eu comecei no Banco do Brasil, na BB, juntamente, né, com o campo com 12 anos. Depois, passei no futsal no Rigesa e depois eu praticamente terminei o futsal, aí eu direcionei só para o campo, que foi na época era o Pulo do Gato, que hoje é, né, o Pulo Futsal. Já fazem 32 anos de história, né. Então, para mim, onde que eu aprendi muito, né, principalmente quando você joga futsal, onde saem os grandes jogadores, né, de pensar, de raciocinar, de executar num espaço menor, né, no confronto um contra um, é o drible curto. Então, assim, foi muito importante para mim. E aí eu, com 16 anos, já estava me profissionalizando no Guarani e com 18 estava estreando no Guarani e Corinthians, no profissional. Então, para mim, a minha vida mudou tudo, né, tudo começou muito rápido. Com 20 anos fui para a Rússia, né, o Guarani passava numa situação difícil, o Guarani passava numa situação difícil financeiramente, acabei indo para o Dinamo de Moscou, e dali em diante, né, até os 35 anos, quando eu encerrei a carreira, passei praticamente 10 anos aí com grandes clubes, né, dentro deles, como você citou, joguei aqui também na Ponte Preta, joguei no Paraná Clube, onde foi um campeão paranaense, campeão paulista 2008 com o Luxemburgo, depois fui para o Cruzeiro, campeão mineiro, vice da Libertadores, depois fui para o Vasco, Vasco Itália, né, para o leste da Itália, depois retornei com o Botafogo, Botafogo Portuguesa, Portuguesa fui para a China, para o Tindal de Onou, e depois eu joguei aqui, voltei para o Paraná, porque foi minha segunda passagem, já na Série B, e depois Atlético Paranaense, Bahia e Avaí, né, onde a gente também teve acesso em 2016 com o Guto Ferreira. Então, assim, tinha uma carreira muito boa, muito positiva. Às vezes a gente imagina chegar num estágio, né, legal, mas o futebol deu até mais do que às vezes a gente merece, Sim. né? De conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, países, pessoas, amigos, e a maior retribuição
é de você ver o carinho dos clubes, as portas abertas que a gente deixou, né? E de também ter jogado, como palmeirense, ter jogado no meu time do coração, que foi o Palmeiras, talvez a maior identificação dentro Quando do se fala de Gustavo, é, liga logo liga com o a Palmeiras. camiseta escrito Pirelli, verdinha do Palmeiras, campeão É que, paulista. talvez assim, pelo momento difícil que o Palmeiras vivenciava naquele momento, né, de financeiro, um elenco um pouco reduzido. Quando veio o Luxemburgo, né, eu cheguei com o Caio Júnior, falecido Caio Júnior, que eu sou muito grato. O Caio que te levou, né? Exatamente. Já trabalhei com o Caio em 2006, 2007 e 2011 no Botafogo. Para mim foi um pai, né, com essa tragédia da Chapecoense, foi um cara que me ajudou muito, Ô, né. Gustavo, fala um pouquinho do Caio Júnior, porque eu acho que as pessoas não têm tanta noção da importância que ele tem, porque Sim, deixou um legado, mas no momento ele pensava, no momento, na época ali, ele era algo diferente da forma de pensar dos outros treinadores, né? Porque o treinador antigamente era daquela forma, vamos jogar, só dar o sim. coletivo, isso e aquilo, e ele já pensava no lado humano, já pensava em todas as áreas, então o Caio é uma grande referência, infelizmente perdemos ele nesse acidente da Chapecoense, mas fala um pouquinho do Caio, cara, só te cortando, mas eu Não, acho que tem que falar, dar um não, mérito pra esse é que eu rapaz. sempre falo, né, converso com os amigos hoje, falar do Caio para mim, é uma coisa, assim, muito especial, né, porque não é só apenas jogar o futebol. A gente hoje, como os educadores do esporte, a gente tenta, replicar os valores humanos, né. Então ele, além disso, pô, Gustavo, guarda dinheiro, faz um seguro de vida, né, pensa na sua família que é seu bem maior. Então sempre foi um cara muito humano nesse lado, de tentar ele nunca desistiu de um atleta, ele sempre tentava, pô, tentar extrair o melhor desse atleta, porque ninguém desaprende a jogar futebol. Talvez passe momentos bons e ruins que faz parte da vida, do nosso cotidiano. Então ele sempre foi um cara de acreditar, de ter uma leitura de jogo, uma leitura pessoal. Às vezes ele via o menino e falava assim: "Pô, esse menino tá passando alguma coisa não só no campo, mas fora do campo". E quando ele via essa situação, ele tentava resolver, tentava ser aquele pai. Então, para mim, eu vi a construção do Caio, né, no futebol, porque ele estava como um comentarista de uma rádio, apareceu a oportunidade para ele, ele leva o time desacreditado do Paraná Clube para uma Libertadores no ano seguinte, e aí começa o Caio Júnior pegar grandes clubes, né, como Palmeiras, Flamengo, Goiás, depois ele fica muito tempo em Dubai, que ele ficava ganhando vários títulos lá, e talvez acho que era o melhor momento da carreira dele, né, no Brasil, que era a Chapecoense, não só para ele, mas para a cidade de Chapecó, para o clube, para a instituição, mas ele era um cara, assim, fantástico, inclusive os 2 filhos dele estão no mundo do futebol, que eu falo até com eles hoje, um é supervisor do Hope, que é de Curitiba, e o Gabriel inclusive foi campeão agora sub-14 do Curitiba, né, vem fazer um trabalho muito forte, muito espetacular. Então acho que os 2 seguiram o caminho do pai, né, eu acho que o pai deixa um legado muito especial, muito de hombridade, de valores, princípios que o Caio nunca abriu mão. Então, o Caio foi na minha vida, não só profissional, mas pessoal, um cara muito importante. E aproveitando o mesmo assunto do Caio, né? Eu vejo, acompanho você pessoalmente aqui nos campeonatos que a gente disputa aí, até amistosos que a gente faz bastante. E eu vejo que você tenta passar isso também para os seus alunos hoje, né? Você tem ele como exemplo de treinador? Ah, exatamente. Eu acho que, né, Jorge, a gente está nesse mundo para realmente passar nossas experiências, né, nossas vivências para esses meninos. Eu acho que além de tudo, como eu disse, só jogar futebol, eu acho que em todos os lugares, todo mundo joga futebol, começa da rua, no condomínio hoje, nas escolas de futebol. Mas eu acho que os valores e princípios a gente não tem que abrir mão, porque talvez muitos não vão seguir o caminho, mas muitos vão ser grandes pessoas, grandes seres humanos. Então acho que é isso que a gente tenta de horário, de compromisso, de responsabilidade. A gente fez uma viagem recentemente para Florianópolis e eu falo para eles, a cada dia aprendendo um princípio da vida, que é ser responsável com o seu companheiro, responsável com suas coisas, ter o compromisso, ter resiliências das dificuldades, né, ter a fé, ter acreditar. Então, superar a dificuldade física, a técnica, mental, que às vezes a geração hoje nós já sabia desde o começo que a gente queria e enfrentava, pegava Sim. ônibus, ia para o confronto. Hoje a geração vive numa zona muito de conforto, né. "Ah, viu o problema? Não vou resolver, vou transferir o problema", né. Sim. Então, é o que a gente tenta passar, né. Eu, pô, sou feliz, acho que primeiro o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, para os meus atletas, é a gente fazer com amor.
Sim. Eu vejo o brilho também de vocês, né, de fazer no dia a dia. Até falo, eu gosto, às vezes, de jogar contra o Projeto Bugrém, porque são jogos bons, jogos estudados, jogos com valores, com respeito, com educação. Eu acho que é isso que a gente tem, e é isso que a gente tem que deixar para essas gerações, né? Tipo, fazer nosso melhor todo dia. Porque tem muitas pessoas que vê nós como os exemplos e a gente tem que ser, principal, não só exemplo profissional, mas principalmente o lado humano, né? E nós também, nós sempre falamos que além de formar um atleta, que às vezes vão ser um, ou dois, três, quatro, mas o principal é formar um ser humano, um caráter, homens, meninas também que tem ali na nossa escola de futebol. Então nós prezamos muito por esse lado. Você falou algo sobre a geração e você falou que eles estão muito na zona de conforto. E nós também tentamos tirar cada vez mais eles da zona de conforto. E eu acredito que o futebol, o esporte em si, é uma das principais ferramentas para educar e formar uma criança, formar um adolescente, porque no esporte, disciplina, horário, responsabilidade, cara, engloba várias coisas. E eu vejo que vocês tentam replicar isso e nós também tentamos fazer cada vez mais isso, entregar para esses meninos, entregar para essas meninas algo que vai forjar o caráter deles. E você até falou, eu acompanhando alguma das entrevistas suas, que você sai rouco do jogo, sai cansado, exausto. Eu e o Jorge também, nós nos entregamos de uma forma, às vezes a gente até olha um pro outro e fala: "Calma", porque realmente é uma entrega ali, cara, é um brilho no olho, é uma entrega, e através disso, eu acredito muito, através da Escola Pulo do Gato, da Leones, do Projeto Bugrinho, que o Jorge tá lá, eu acredito que nós temos a responsabilidade e nós temos o poder, vamos dizer assim, de impactar uma sociedade, cara, impactar uma geração. Você estreou Guarani e Corinthians, numa época que o Corinthians era Luizão, o time do Corinthians sempre foi grandes times. E o Guarani também tinha um grande time. Mas para falar de gerações, você falou: "Pô, eu sempre soube o que eu quis, sempre soube, você é um jogador de futebol". Como é que foi essa estreia? Como é que foi a sensação? E como é que você vê os meninos hoje, se eles estão sendo preparados dessa forma para chegar hoje e estrear num Guarani, num Corinthians? Como é que você está vendo essa geração? Qual é a diferença da nossa geração para essa geração de hoje? Assim, quando eu estreiei Guarani e Corinthians, eu era praticamente sétimo, oitavo zagueiro, né? As oportunidades foi acontecendo e a oportunidade às vezes não vai falar o dia, a hora, né, que você vai estrear ou vai jogar naquele momento. E foi bem num momento crucial, porque, jogar contra o Corinthians naquele momento, de 10 jogos contra o Corinthians, o Guarani talvez ganharia um ou 2, empataria um e perderia 7 de 10 jogos, né? Mas a gente conseguiu, naquela tarde, tudo acontecer de uma forma, eu marcar o meu ídolo, que hoje é meu amigo, que é o Luizão, né? Para mim sempre foi uma referência ele, Amoroso e Djalminha no Guarani, aquele trio que a gente, né, eu era gandula para ver esses atletas de alto nível para ficar perto, né, de ver a beleza do futebol brasileiro. E para mim assim foi, eu não tinha: "Ah, não vai dar certo". Pô, deu certo. Pô, vou estrear e sabe, e colocar toda aquela coisa da infância, da dificuldade, da superação, da resiliência, eh, pra dentro de campo. Então acho que aquele momento eu não tinha dúvida que a gente ia fazer um grande jogo, né, como aconteceu, lógico que foi um resultado na época 3-0. A minha vida mudou muito, né, daquele atleta que pegava o ônibus no São Bernardo e para ir para o treino já começa: "Pô, você jogou Guarani e Corinthians, né". Então, era legal, mas especial, mas assim, as coisas acabam mudando. Lógico que não tinha tanta mídia como tem hoje, né, talvez essa diferença que tem. Mas a geração hoje, o que eu vejo? A geração hoje, elas não estão preparadas para as dificuldades. E as Frustração, né? Exato, Frustração é a frustração ela tem que existir. sim. Eu vejo muitos organizadores de competições: "Ah, vamos fazer um campeonato para todos ser presenteado com uma medalha". Não, ele tem que saber perder e ganhar, e faz parte Do do esporte, sim. esporte. A gente, pô, chorava pra caramba, calma, e faz parte das dificuldades, da superação, da resiliência, do crescimento, que isso é um crescimento. Tem até lá na nossa escola, né, a Coca League, né, É isso. que, fazemos a Coca-Cola ali para o time que vai vencer e o Jorge sempre fala: "Todos irão beber a Coca-Cola, porém, só o time que venceu vai tirar foto". Porque eles também têm que dar valor, aprender a perder, aprender a ganhar, não Exato, é todo mundo igual exato, assim nessa exato. situação. Assim, o que eu vejo a geração, que assim, hoje os meninos que estão mais em base, eles já são, eh, já querem viver o sonho ou quer viver a realidade de um atleta profissional. E eu acho que isso
está estragando um pouco o futebol. Eu vejo assim, os atletas já na cabeça, eu já sou craque, eu já sou o bom jogador. E falta muita coisa para chegar para ser o bom jogador, o craque, né. Então o nível do futebol brasileiro ele decaiu muito. Você já vê um menino de 15 anos, já querendo ir para noite, 16 anos, já querendo ir para noite, já quer viver a vida de popstar sem ser o popstar. Então, eu acho que a primeira dificuldade que acaba se encontrando, eles acabam desistindo no meio do caminho. "Ah, o treinador não gosta de mim, o diretor não gosta de mim", é isso, aquilo, o empresário, sabe, então hoje tá muita coisa envolvida, não somente o cara ir lá e jogar futebol. Eu acho que, assim, é muito jogador de Instagram, É o que mais tem hoje em sabe, dia. o jogador é fotinho, ele tá mais preocupado com outras coisas, e tá preocupado de evoluir, desenvolver. Porque eu acredito muito na parte técnica de ele desenvolver até os 14 anos. Com 15 ele já vai estar maturado fisicamente, vai estar nivelado em termos de força, física, tudo. E aí, o que que vai sobressair no futebol? A parte técnica. E aí chegam meninos hoje com 16, 17, 18 anos, com dificuldade em um domínio, dificuldade em um cabeceio, dificuldade de um passe. Você vê hoje joga muito para trás o zagueiro, né? Não consegue dar um passo para frente. Então hoje o futebol, no nosso nível, cara, e a gente também tem a culpa nisso, e a gente tem que estimular como educador do esporte. Hoje você vê o nível nosso está muito baixo. Hoje a gente deixou de ser o país de futebol. Você vê que os estrangeiros têm vindo aqui e têm feito trabalhos brilhantes. Por quê? Porque o brasileiro, vamos levar de qualquer jeito. E temos treinadores com muita capacidade. Sim. Nós, como ex-atletas, a gente tem que sim ocupar o espaço. Principalmente começa de escola, para depois o alto rendimento, e do alto rendimento assumir uma base. Porque o clube hoje precisa de ter identificações com pessoas que passaram dentro do clube. Né, eu vejo o Atlético Paranaense fazendo muito bem isso, eu vejo o Palmeiras fazendo muito bem isso, eu vejo alguns outros clubes fazendo bem isso, de ter ex-atleta. O Atlético Mineiro tem O um Lima, Santos tinha o muito Santos isso, né? o Santos agora tem um Rodrigão, lá na base, né. Então eu acho que nós temos que resgatar isso e nós temos que cada vez mais passar para essa geração, para chegar lá, precisar de muito, precisa fazer muito. É uma coisa que você falou que eu achei até interessante, que antigamente você era gandula nos jogos do Luizão, do Amoroso, e hoje não tem mais isso. Você vai hoje nos jogos aí Eu do lembro que era briga no profissional, alojamento, é o pra ser pessoal do gandula era staff que não R$ 50. tem nada a ver com o clube, cara. Então, eu não sei até que ponto é culpa dos bastidores também, né, que tudo reflete no campo, é claro. Mas isso não tem mais, você não vê mais um garoto da base sendo gandula, porque aí entra nisso que você falou, o garoto de 15, 16 anos já quer ser tratado como um atleta que já é bem-sucedido na vida, e não é assim. É, E isso não é só dentro de campo, é fora também. Vai ser é. gandula, tá louco, vou ser gandula, ganhar R$ 100 ali. Antes, se fosse Nossa, 50, 20 e Era um uma pão e briga um no suco, alojamento pra nossa ir. pô, senhora. Eu tava lembro que dentro. segunda-feira saía a lista, né, pra saber quem ia ser gandula ou não, e era uma briga pra todo É, mundo ser gandula, Hoje em mas dia você não vê tinha mais isso essa aí. referência, né, é. você olhava ali os seus ídolos jogando de Sim, perto, vivenciava, né, você vivenciava o sonho o vivenciava. sonho. Você tocou bem, porque assim, hoje você não pode cobrar mais um menino Sim. de uma forma mais dura, mas a forma construtiva. Porra, vocês tiveram a vivência, nós tivemos uma vivência. Hoje você não pode cobrar que ele já liga para o empresário liga para o diretor, Né. ele já vem a dura em cima de você. Então, assim, eu acho que os meninos têm que escutar mais, aprender mais. Eu lembro, pô, eu alaciava a chuteira dos mais velhos, Sim. pegava café para os mais velhos, escutava a conversa dos mais velhos. E a gente queria era o sonho. Mais uma outra coisa que eu sou, que eu acho que eu falo sempre, os pais hoje. Os pais responsáveis estão vivendo mais sonho do que o menino. Estão Sim. transferindo a dificuldade financeira para os atletas que têm de qualquer jeito de ser jogador para a família ter uma sobrevida, para ter uma condição melhor. Então, assim, os pais hoje vivem muito mais do que um atleta. Às vezes nem a condição financeira, assim, às vezes o pai que tem muito dinheiro, mas tentou ser, não conseguiu e transfere tudo pra A garotada. E aí frustração. entra mais uma vez essa questão da frustração, né. Como que a gente vai cobrar um garoto, vai falar que ele tem uma dificuldade nisso ou naquilo, porque se na casa dele o pai dele fala que ele é craque de bola, que ele é melhor que todo mundo do time. Aí entra, não fica fora de um jogo. Aí a culpa é de quem? Do treinador. E os pais fazem com que o garoto acredite nisso. Não é culpa sua que não tá se dedicando nisso ou naquilo, naquele fundamento. A culpa é do treinador que escolheu outro, só que você é melhor de todo mundo. Então fica tranquilo, não se frustra não, vamos ali no comprar um presente pra você não ficar triste e tudo É, volta a é. acontecer É novamente. isso que eu falei. A frustração, ela faz parte do Tem crescimento, que do ter, né. desenvolvimento. E tem que ter, só que hoje não pode ter. Hoje você não pode ter. Então, assim, como que essa criança ou adolescente ela vai desenvolver?
Eu acho que o menino, até 12 anos, na minha opinião, ele não tem que ser cobrado pelo resultado. Ele é uma criança. Ele está desenvolvendo, ele quer jogar futebol. Eu já vejo já pais no alambrado cobrando de uma forma que me assusta. Xingando o juiz. Xingando o juiz e além do menino. E o menino entra já preso, travado, assustado pro E jogo de algo que é para futebol. ser uma diversão, algo leve, Exato, acaba sendo um exato, trabalho, vamos dizer assim, para o menino, né? exato. Eu vejo muito também. Acho que os pais, eles acham que eles estão antecipando uma pressão que o garoto talvez vai sofrer lá. Só que o garoto não vai nem chegar nesse tempo de sofrer essa pressão profissional, porque vai chegar com 16, Não 17 tem anos e vai essa falar: não, não não. quero mais. Eu já sofri tanta pressão. A hora que o futebol vai cobrar, uma hora o futebol naturalmente cobra isso. Mas a hora que o futebol vier e cobrar, fala: o quê? Meu pai já ficava me gritando lá desde os 12 anos. Vou fazer o quê? Vou fazer outra coisa E da se vida. você pega no Benfica de Portugal, eu acho que eles fazem um trabalho fantástico. Até os 15 anos eles não cobram resultado. Eles cobram desenvolvimento. Sim. Desenvolvimento técnico, tático, físico e mental, que é o principal. Hoje, nosso mental era muito forte. Era. Hoje, a geração que tem que trabalhar muito o mental. Você tem que estimular o menino a competir, de querer jogar futebol, de dar um passe, encorajar ele, ter atitude, ter confiança. Hoje tem que fazer um trabalho não só de treinador. Tem trabalho juntamente com como se fosse um psicólogo, um coach, Sim. de colocar, de ele acreditar. E se às vezes você não, porque ele olha você como uma referência fora de campo. E se você não estimula, ai, professor, mas se eu der um passe e errar? Errou, não tem problema, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. E tem que errar. Quanto mais você vai errar, mais você vai aprender. E hoje eu vejo muitos treinadores, às vezes, em base, que você só vê, compete, pega, e esquece do principal. Joga, constrói, Sim, que é É. muito mais fácil você destruir ou muito mais mais. fácil do que você construir. É muito mais fácil você destruir. Agora, construir, você tem que pensar, você tem que quebrar o pescoço, você tem que dominar uma bola, você tem que achar o bom passe, você tem que ter a leitura exata, você tem que ter um time exato, porque é muito fácil você passar no computador. Você podia ter feito isso, Mas mas pô, na Você hora, ensinou lá entendeu? É difícil. e entra naquela discussão também hoje, né, que as escolas de futebol, a categoria de base, prefere o atleta maturado já, porque consegue dar 2, 3 chutão lá pra frente lá, empata um jogo, ganha outro aqui na força, só que vai chegar uma hora que essa força vai igualar com os outros. Então, aí o menino que é um pouquinho menorzinho, deixa de lado, mas é um menino que tem qualidade. E nós, eu e o Jorge sempre fala, bota os baixinhos pra jogar, bota os magrinhos pra jogar, bota os pequenininhos pra jogar, porque é o menino que a hora ele vai ter a força dele. Ele vai ter a força e ele vai desenvolver. Só que esse que é o grandão, o fortão, por estar ganhando todas as competições, aí as pessoas acham que esse que vai dar o Sim, resultado. sim. Porém, não é assim que funcionam as coisas. É, Mas está mais preocupado com o resultado, com o emprego e também não é. ter esse não é que perder tempo, mas gastar tempo para mostrar para o atleta evoluir, o menorzinho evoluir. Ele não quer fazer esse trabalho hoje em Não, dia. não. entra nessa confusão que eu sempre digo, né? Existe o educador, o formador, para depois lá no final você ser treinador. O pessoal hoje na escola quer ser o treinador, não quer se preocupar se o garoto dormiu bem, se ele comeu bem. Ele quer que o garoto entre lá e ganhe o jogo para ele. Quer levar mais um troféu para a escola lá para deixar ela pendurado, para ganhar mais matrículas, e isso às vezes os valores são invertidos, né? E até em cima disso, por exemplo, a gente fez a viagem e eu falei para os pais: "E aí, teve algum outro pai que pô, e como vai ser o campeonato?" Eu falei assim: "Isso vai ser a consequência da construção do que o seu filho tenho certeza que ele vai voltar melhor do que ele foi". Porque eu presenteei o quarto mais organizado de cada categoria, pode o cara começar a arrumar o quarto, de arrumar as coisas dele, né. Pô, o que que você aprende na vida? Pô, aprendi a ser mais responsável com minhas coisas, não esquecer material. Por exemplo, teve um atleta que esqueceu a roupa de jogo no hotel. Não vai jogar a primeira rodada. Tem que aprender a Tem ser que ter. responsável. Se você não consegue cuidar do seu material, sabe por quê? Porque perde uma chuteira, uma caneleira, o pai vai lá e compra Fala, não, outra. tá aqui, ó. É. Vou ali buscar "Vou lá outra. buscar", "Calma, filho". "Não, fica fora". Então, assim, criar responsabilidade, compromisso. Então, uma viagem, quando você faz, é lógico que tem a memórias afetivas, que eu acho que é importantes, momentos de você estar só com o companheiro, mas tem um lado humano. Que você desenvolvendo um lado humano, você desenvolve o lado profissional. Dependendo da área que ele for seguir lá na frente, ele vai ser uma pessoa melhor. Vai ser um empresário, ele vai ser o melhor empresário, ele vai gerar quantos empregos e quantas famílias ele vai conseguir ajudar. Pô, ele vai ser um médico, quantas vidas ele vai salvar. E eu sempre falo isso. Eh, além de tudo, né, como o Jorge disse, o educador, o formador, a gente passa como psicólogo, como pai, como Sim. tio, às vezes meus meninos mais novos: "Ô tio", né. Então e você tem que ter isso. Primeiro que eu falo, para fazer esporte,
não é o atleta ele não pode ser robô, né, como eu vejo muito: "Faz isso, toca aquilo". Eu acho que você tem que criar possibilidades, opções para ele ter a tomar a decisão dele. Mas além de tudo, ele tem que, pô, ter o lado afetivo, cara. O lado Sim. afetivo você tem que fazer com amor, você tem que Senão não fazer vai com a criar a paixão. conexão entre ele, o Exatamente. jogador e o Não treinador. adianta, sei lá, faz isso. Para nós seria muito mais fácil jogar a bola para cima, ficar pitando, joga aí futebol. Mas você quer fazer um trabalho de fundamentos, quer fazer um trabalho de passe, um trabalho de construção de jogo, de ter ideia de jogo, superioridade numérica, né, pressão. Eu estimulo muito eles, às vezes, quando vai fazer confronto, ó, se te der caneta, o chapéu, vale 2 gols. Você tem que estimular o drible, Sim, porque hoje um moleque tá num contra um no confronto, ele toca, ele domina, você vê isso no profissional já. O jogador que ganha R$ 1 milhão por mês, ele domina a bola, toca para trás. Ele não enfrenta o cara. Perdeu, perdeu no último terço do campo, perdeu lá na frente, não tem problema. Mas tem que ser estimulado a fazer algo diferente. Ah, a gente aprendia onde isso? Na rua. sim. Pô, era caneta, era jogava rebatida, campeonatinho. Hoje tudo bem, que é nós são outras épocas, joga mais em condomínio, em escola. E as escolas cresceram bastante com isso. Mas a gente tem que ter Mas ainda a dá pra essência. colocar o treino, né. Dá pra não tem mais a rua, mas o treino que a molecada mais gosta nosso lá é o X1. É, É o X1, só que você falou uma coisa que nós estamos tentando fazer algo diferente, não é jogar a bola lá e ficar apitando. E é isso que nós também o intuito do podcast é mostrar essa capacitação, essa base e mostrando como vai ser a nossa escola de futebol, como está sendo. Você com o Pulo do Gato hoje, que é uma das referências, então não é só jogar a bola, não, tem superioridade numérica, tem isso, tem aquilo, treino com 2 toques, treino que tem que dar uma caneta. Então nós estamos tentando fazer algo diferente. Claro que estudando, trazendo esse alto rendimento para a iniciação, tentando adequar para eles, mas os pais nós temos o intuito nosso é mostrar para os pais: "Não, aqui vai ser algo diferente, confia". E hoje eu vejo que os pais muitas vezes não querem confiar no processo. Os pais já querem, tipo, tem que ganhar o jogo no sábado, tem que ganhar gente, calma, uma escolinha. Um dia eu falei para os meninos lá: "Tem alguém aqui com uma arma na cabeça?". "Não, vai, faz, faz". Mas eu acho que precisa mais o futebol ter pessoas como você, como o Jorge, entre outros aí que nós temos como exemplo, de encorajar. Vai lá e faz, porque essa geração tá com medo de fazer as coisas, se sente seguro, e eu acho que eles precisam vai, e nós temos que ser esse trampolim para essas pessoas, né. Então eu acho que isso que causa, isso que é a diferença tanto do Pulo como da Leones, esse lado humano e essa capacitação do ex-atleta formado, um ex-atleta que tem cursos. Vamos entrar agora no curso da CBF, que você é formado no curso da CBF, vai fazer agora a licença A. Como é que foi esse curso para você? Como é que você viu o curso? Gostou bastante? O que que você aprendeu lá no curso que você está replicando lá na escola? olha, para mim, assim, foi de muita valia, né. Primeiro que é o network e você lógico que muitas coisas você teve na vivência. Eu sempre falo, o curso da CBF, ela te traz o cara acadêmico, né, e o cara da prática, que teve a vivência, que foi o nosso caso, de ter sido ex-atleta e ter um cara que é estudioso. E eu sempre eu falei lá no curso, né, foi até um dos temas, que não existe certo e errado no futebol, existe aquilo que dá certo. Né, então assim, você aprende muito, muitas coisas. Para mim, abriu muito minha cabeça também, muitas coisas que eu via de uma outra forma, né, porque quando você joga, você só vai lá, se troca, joga, se prepara mentalmente, e quando você começa a trabalhar o outro lado, né, eu cito o exemplo, eu já venho para a terceira escola. Então assim, quando eu saí de auxiliar técnico do Guarani, do profissional, né, foi um ano de muito aprendizado. Chegamos na final do interior, ganhamos o derby, de 3-2 de virada. Então, para mim, assim, foi muito aprendizado, de muita coisa, de muita valia. E eu não tinha, na época, o curso da licença B. E quando eu saio do Guarani, eu faço a licença B, começo um projeto para a CBF School, que, que era em Campinas, hoje mudou de bandeira. Né? Começo em um ano, coloco quase 150 meninos lá dentro. Depois foi para uma outra escola, que é uma escola mais voltada para intercâmbio, também mesma coisa. E aí chega um momento de replicar aquilo de um clube que eu vivenciei, de eu joguei, hoje meu filho também joga no futsal, né, que eu acho legal os valores e os princípios que o Jefão sempre, fez com os atletas, né, pô, de fazer o esporte com amor, porque não é fácil fazer esporte com amor. Muitos fazem com dinheiro se torna até fácil, porque você pode investir, você pode contratar, você pode fazer, você pode comprar, e agora você fazer o esporte com amor mesmo, né, com dedicação, com renúncias, porque você renuncia ao seu tempo, né, familiar, amigo, de tudo,
E assim, aí eu falei: "Pô, chegou o momento de eu fazer realmente nossa escola", um clube que eu tenho uma identificação muito grande de ter sido ex-atleta e hoje conseguir trazer, né, dentro do nosso programa, o futsal junto também, que é uma vez na semana, juntamente com o campo, né, de ver o desenvolvimento dos meninos. Mas como eu volto a falar, os valores e os princípios a gente nunca abre mão. Então a CBF para mim foi de muita valia, o Jorge também fez, eu acho que para nós a gente aprende muito, ou talvez, pô, de falar assim: "Pô, estamos no caminho certo daquilo que a gente pensa futebol", né, de ver o futebol, de ter bastante amizade, eu acho que isso também é bacana, e que a gente continue crescendo para eu acho que, assim, esse é o processo que a gente está vivendo, né, o pós-carreira. Esse é o processo. O processo de é o processo de estudo, de renúncias, de dedicação, para que lá na frente a gente viva o propósito. E aí o propósito só o homem lá de cima vai dizer, né, de a gente poder estar num time de base ou um time profissional, ou de transformar a escola num time de um outro escalão, de um outro, né, de outro patamar, mas o mais importante é de passar aquilo que a gente teve a vivência nos cursos e na vivência na prática também de quase 18, 20 anos que a gente teve vivência no esporte, de passar para essa geração. Não, entra nessa questão, né, existem bons e maus profissionais em todas as áreas, né, então aquele que se dispõe a fazer o melhor com amor, acaba sendo diferente e não é segredo na cidade de Campinas, né, o trabalho que você vem fazendo no pulo. Que isso. E entrando nesse quesito que você citou o Gabriel, seu filho, que joga, eu queria fazer 2 perguntas em cima disso. Você falou, essa relação de ser pai, ser tio da garotada hoje em dia. Se você consegue separar isso com o Gabriel, sei que você talvez não seja o treinador específico da categoria dele hoje, ou se for, você até comente aí, mas se você consegue separar isso, e até que ponto o Gabriel ser filho do Gustavo é algo benéfico, ou ser filho do Gustavo é algo que traz uma pressão, assim, desnecessária para ele? É assim, foi tão muito bem a pergunta, porque assim, eh, primeiro eu separo bem isso. Eu falo assim que eu vivi meu sonho, eu não vivo o sonho do meu filho. Eu preparo ele para ser uma grande pessoa. Isso eu falo todo dia em casa, todo dia para ele. Quando ele foi para o Cosmopolitano, ele ficou um mês e meio de teste, eu não apareci no Cosmopolitano, até para não ter o vínculo eu com ele, né, para ele também ter a frustração de ele se superar. E o que aconteceu? Ele foi pelo mérito dele, lógico que aí passou nos testes, né, ficou um mês e meio de avaliação, quase 45 dias, começou o processo para o Campeonato Paulista, e eu sempre lógico que aí as pessoas, lógico, acaba te conhecendo, sabendo que ele é meu filho, mas eu sempre falei: "Você entrou pelo seu mérito. Então agora você va esse é o primeiro passo, primeira parte. Agora tem a parte 2, parte 3. Parte 2 é você tá entre os 20. Depois a parte 3 você tá entre os 11. E você buscar ser sempre o melhor. Você não pode ser o melhor, mas você vai estar próximo dos melhores. E para ser os melhores, você vai ter que fazer renúncias. Eu não vou fazer mais renúncia, porque eu não vou deixar, por exemplo, hoje sair de sexta-feira com a minha esposa, porque ele tem que dormir cedo. Sim, ele vai E dormir. ele vai dormir. É isso que você quer? Você tem que abrir mão de muitas coisas. E é muito cedo, mas tem que abrir mão de muitas. E ele fez isso, eu acho que e aí ele colheu durante o Paulista, né, de mais de 64 times, chegaram em 16 melhores, eh, até semana passada que ainda tem o São Paulo, Corinthians, né, o Palmeiras, ele estava em terceiro, né, foi o artilheiro do time com 13 gols em 16 jogos, então, eu falo assim, aí você conseguiu chegar. É lógico, a comparação sempre vai existir. "Ó, seu pai foi, pô, seu pai tinha muita vontade, muita superação". E eu falo para ele: "Constrói sua história". Lógico que eu auxilio, o que eu sempre falo para ele, eu não cobro dele gol, não cobro o passe certo, eu cobro vontade. Isso em qualquer coisa que ele for fazer na vida. Se ele for um empresário, ele tem que ser o melhor empresário com vontade de todo dia acordar e de ser exemplo para os seus funcionários. Se você quer ser jogador, você tem que ir lá e treinar e fazer o seu melhor treino. E aí e ele tem mudado muito essa chave, né, conversa, né, uma relação, assim, lógico, de pai para filho, existe, aquela vai ter aquela comparação: "Ah, seu pai chegou em tal lugar", e eu falo: "Espero que você chegue melhor", né. Isso depende muito dele, o direcionamento dele, mas assim, eu sou muito feliz, assim, pela educação dele, sabe. E que ele continue assim, que eu falei assim: "Pra você construir, leva muito tempo, mas para você destruir, é uma ação errada, uma coisa errada". Então nunca abre mão dos seus valores e seus princípios, de educação, de respeito, de querer ajudar o próximo. Isso são valores humanos.
Você sendo um menino já com essa formação, você vai estar formando o bem maior da sua vida. Porque o dia que você negociar o seu caráter, negociar seus valores, seus princípios, você está negociando o seu bem maior, o seu caráter, a sua identidade. Então, não negocie isso. Então, a gente sabe que for crescendo, o funil vai estar funilando, vai estar fechando o cerco, passos melhores, chega só aos melhores, mas eu acho que chega o atleta ou tiver com mais resiliência, com mais fome, com mais vontade. Então eu falo isso. Isso o seu olho tem que estar brilhando. Então acho que esse é o caminho, eu acho que o suporte também que ele teve no pulo em termos de desenvolvimento, eu acho que ele chegou uma criança com 10, 11 anos e hoje está com 13. Ele mudou muito isso, porque o pulo deu esses valores para eles, né, no futsal, de cobrança, da parte administrativa, eu acho muito legal isso da parte dele. Então, eu acho que ele tem que replicar isso na vida dele, porque a gente sabe, já começa a chegar a 14, 15 anos, começa a aparecer a namoradinha, aquela festinha. E eu falo para ele: olha, são escolhas. A vida você tem dois caminhos. O caminho que você quer seguir e outro caminho que talvez não seja tão agradável, Sim. que aí você pode errar e talvez não se recuperar. Às vezes tem meninos que erram e ainda tem a segunda chance. Às vezes você não vai ter nem a primeira nem a segunda chance. Então vai para um caminho certo. Então acho que, no geral, eu acho que para ele de onde ele veio, primeiro Campeonato Paulista, eu acho que fez bem, que continue, né, com esse caminho, com essa jornada dele, com esses princípios, que eu acho que isso é importante para ele. Rapaz, Bacana. e tomara que ele siga o caminho do pai, porque o pai jogou aí só em time grande, né, cara? Mas vamos estar na torcida. Queria mandar um abraço até pro pessoal do Cosmopolitano, Pedro e Juan, Peu, tamo junto. Também são uma das Sim. referências pra gente e sempre tá abrindo as portas, a gente sempre tá tentando levar alguns atletas lá. Então gostaria de deixar esse abraço. Mas aí vem o Gustavo, o torcedor do Palmeiras, e acaba sendo campeão pelo Palmeiras, tira o Palmeiras de uma fila de 12 anos. Como é que foi tudo isso? Você chega em 2007, né, no Palmeiras, mas ainda estava um pouco difícil. Aí depois vem a Traffic em 2008, aí monta aquele time com Valdívia, Denilson, o Marcos já estava, Pierre, o O Gladiador, Léo Lima, Léo Lima, Léo Lima, Martinez, Alex Mineiro. Leandro Bochecha, um baita de um time. Assisti muito esse time jogar, porque foi meio que a volta do Denilson, vamos dizer assim, e o Valdívia jogando muita bola também. Mas como é que foi para um menino torcedor ser campeão pelo Palmeiras e hoje ter essa identificação toda com o time do Palmeiras? Assim, na época, antes de ir pro Palmeiras, né, eu tive a proposta também do Corinthians. Naquele momento crucial, acho que, né, financeiramente, na época, foi até muito mais do que eu receberia no Palmeiras, mas eu acho que a palavra e aquele carinho que eu tinha pro Palmeiras, de jogar no Palmeiras, de vivenciar aquele momento do Palmeiras, eu não saberia que ia ser tão especial como foi, né. Então, foram quase 100 jogos pelo Palmeiras, então, assim, foi marcante para mim, porque 2007 foi um ano difícil, né, o Palmeiras numa situação difícil financeiramente, a gente até fica acho que em sexto ou sétimo lugar, e aí vem, como você disse, né, esse timaço, que aí vem a cobrança, né, e o time não tinha engrenado ainda, né. Eu acho que eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha perdido para o Sertãozinho, 3-0, Sertãozinho. Sertãozinho, perdemos, e aí o Luxemburgo fecha no vestiário e fala: "Aqui nasceu um campeão". Falei: "Pô", pensei que ele ia dar uma rasgada na gente. Eu, pela atitude, acho que pelo aquilo que a gente mostrou no jogo, realmente depois daquele dia a gente se fechou tanto e eu acho que a gente só perdeu um jogo na semifinal, Depois desse jogo do Sertãozinho, foi logo o jogo contra o São Paulo, que vocês ganharam de 4-1? 4-1, isso aí, que foi em Ribeirão. Nós ganhamos de virada, o Adriano Imperador faz um gol de cabeça, e depois a gente tem 3 pênalti e o Kleber faz outro gol. Então foram 3 pênaltis, Diego Souza, Valdívia e Denilson e gol do Gladiador, do Kleber. E a gente ganha o clássico, e aí começa a sequência nossa positiva de vitórias, né? E a gente chega à semifinal, que eu acho que talvez as duas melhores equipes na competição é São Paulo com o Adriano, Adriano, todo mundo. Rogério, Miranda. E aí a gente perde o primeiro jogo pro São Paulo no Morumbi com uma falha minha no segundo gol. Parece Foi que o jogo da mão do Adriano? foi. O primeiro gol da Da mão, mão. e o segundo eu vou dar um passe, erro o passe no pé do Jorge Wagner, só do Jorge Wagner. Aí ele dá o passe para Adriano e aí eu vejo naquele momento o Morumbi desabar na minha cabeça, porque, pô, perder um clássico, perder uma falha, né, mas naquele momento eu acabei me controlando, a gente consegue fazer um gol no final com o pênalti do Alex Mineiro, e leva apenas para fazer um gol, né, que tinha a vantagem do gol ainda, e a gente vai para o Parque Antártica, aí
chega a fazer um grande jogo, que nós ganhamos o jogo de 2-0, gol do Léo Lima e do Valdívia. Depois a gente faz a final contra a Ponte, que foi aquele, eh, né, aquele massacre lá de 1-0, depois foi 5-0 na final no Parque Antártico, e aí o time engrenou, foi um ano que nós fomos a melhor defesa, melhor ataque, o Alex Mineiro, campeão depois de 12 anos. Então, assim, para mim, foi até hoje algo muito especial de você comemorar, lógico que qualquer título, seja o título da Coca-Cola, Mas é, esse título é muito marcante pro palmeirense, né, cara? Porque é, tava uma fila de 12 anos, todo é, mundo fala desse é título. 12 anos e assim, pelo cenário do Palmeiras, né? Questão financeira, e assim, pô, aquele torcedor que compra a ideia do time, né? Acredita nessa mudança e realmente teve, né? E a gente consegue desbancar praticamente São Paulo, que vinha numa Era favorito, né? favorito do título pelo elenco, né? Que no brasileiro o São Paulo acaba sendo campeão. Mas assim, por isso que acho que talvez marcou de tantos anos, 12 anos na fila, foi algo marcante e como torcedor, assim, é algo especial você ganhar um título com o time que você torce, se torna muito mais especial até hoje, lembrado, a identificação pelo clube, a identificação com o torcedor, né, e foi realmente marcante porque, eh, você, né, outros clubes ser campeão, mas quando acaba o jogo, eu lembro como se fosse hoje, eu acho que eu dei umas 15 voltas olímpicas, sabe. Porque às vezes você não acredita de um dia você tá na arquibancada e daqui a pouco você tá representando quase Sim. que 15 milhões de torcedores. Então, para nós como profissional, aquele momento foi gratificante, especial. Até hoje eu lembro com muito carinho, é lembrado pelo torcedor e eu também, como torcedor, a gente lembra daquela conquista. E você falou de lembranças, né, de torcedor e meses atrás você foi recebido também lá no hoje Allianz Parque, né? Teve uma grande recepção lá. Eu gostaria que você comentasse também como foi essa experiência de voltar num clube ali que você teve essa história toda que você acabou de contar. Nossa, na verdade, sim, eu fui fazer um podcast, eh, lá no Palmeiras, depois da minha saída, eu só fui uma vez treinar, nunca tinha conhecido a reforma do CT, que ficou uma coisa de primeiro mundo, né. Alguns profissionais já tinham trabalhado, né, o próprio Daniel fisiologista, o Léo supervisor, o Serginho massagista que hoje é da seleção, e acabei indo, né, nesse convite, e desse convite surgiu a Leila, encontrando com a Leila, e a Leila: "Ó, você tem torcedores como o Palmeiras, né, ex-atleta, tem que ter mais vir mais vezes". E aí surge o convite, né, do pessoal do podcast, e eu falei: "Pô, vamos lá no jogo, né, meu filho, vamos no jogo, vamos no jogo". E aí acaba chegando lá no jogo, aquela recepção calorosa e de fazer a escalação do time do Palmeiras. Então, assim, também foi algo especial, e o Palmeiras acaba ganhando esse jogo do Cruzeiro, acho que foi 2-0, né, de mostrar para o meu filho, assim, que eh, fazer a vida valer a pena, né, os Sim. momentos. Fala: "Você vê, filho, se chegar aqui depois de muitos anos e ter esse reconhecimento, né, então cada esforço, a cada dedicação, cada renúncia, a cada superação, a dificuldade fez valer a pena, porque esse reconhecimento acaba sendo eterno", Sim. né, né, a Leila hoje é presidente, o trabalho dela é fantástico, falei isso para ela pessoalmente, né, e a gente fica feliz de estar naquele palco, de ver o torcedor, de ter o reconhecimento. Então é só gratidão, é só, né, levar para o resto da vida aquele momento. Me deram uma camisa, com o número que eu gostei bastante, foi quando eu cheguei no Palmeiras com a 26, né, a letra dourada. Então, assim, até vou fazer o quadro dela, porque senão a gente começa a usar, acaba Não, desgastando a legal, vai camisa. embora. Mas esse carinho, assim, ele acaba sendo inexplicável e só realmente agradecer a Deus de nos capacitar e de nos colocar em momentos únicos e especiais, né. E você falou uma coisa, valores, princípios, e nós tentamos falar muito sobre isso aqui, e eu vou falar de novo a frase que o meu grande amigo falou, que mais vale o propósito do que a proposta. Então, se lá atrás você talvez tivesse ido para o Corinthians, você não estaria tendo esse reconhecimento hoje. E o mais importante, eu na minha carreira, às vezes eu não tenho os títulos que você tem, nem os clubes que você jogou. Joguei em um só na Portuguesa. Mas olhar assim, em alguns clubes, tipo, subiu de divisão, conseguiu uma vaga, conseguiu isso e aquilo, se fazer se sentir importante na história daquele clube. E talvez
lá numa decisão lá atrás, não vou pro Corinthians, não, vou pro Palmeiras, porque eu dei a palavra por causa disso, disso e disso. Hoje você olha o Palmeiras do jeito que tá, que o Palmeiras sempre foi grande, mas naquela época não era dessa forma assim, de estrutura, com Sim. dinheiro. Então você fez tomou essa decisão e a recompensa veio aí anos depois, claro que teve o título ali, mas eu acho que o mais importante que aquele título é hoje você ser reconhecido, hoje o torcedor parar você, dar um abraço, isso e aquilo. Então são valores que nós acreditamos e tentamos passar para os pais, para as crianças, que é assim, hoje em dia a palavra do homem vale sim, antigamente falava muito no fio do bigode, então a gente tem que falar isso para os nossos filhos, deu a palavra, cumpre, tem a responsabilidade, porque hoje você olhar para trás, coloquei ali alguns tijolinhos ali, fui campeão, então se eu, talvez poder minha palavra, mas o dinheiro aqui tá mais, vou pro Corinthians, não ia estar passando por tudo isso. E o homem, Jorge, o homem marcou uns bravos aí, hein? Ah, tem Porque às vezes história, a né? gente fala, eu falo lá na escola lá, que o Jorge jogou com o Neymar, né? E às vezes eu vejo o Jorge passar um treino, eu vejo uns meninos assim, nem prestando atenção nele, sabe? Eu falo, para. Vocês sabiam que ele jogou com o Neymar? Aí os meninos já olham, já começam a olhar assim. Aí o Jorge faz a mesma coisa comigo. Sabia que o Lucas jogou uma Série A? E eu não sei se. Antes eu não queria falar, tá boleirando, tá isso e aquilo. Só que a gente achou um jeito ali de ter uma conexão com as crianças. Hoje o Jorge chega, as crianças já falam, ó, chega um menino lá do experimental, né? Ó, aquele ali jogou com o Neymar. Então, virou uma referência. E eu acredito que também você precisa falar algumas vezes ali para criar uma conexão. E você marcou nada mais, nada menos que o Ibra. Ibra, Pato, Ronaldinho, Adriano. Deixa eu ver se estou lembrando de mais algum daquela época. Depois você fala, Eto'o. Mas qual que foi o mais difícil? Mas assim, mas assim, acho que você foi muito feliz nas suas palavras. Eu acho que vocês sim têm que falar o que vocês tiveram a vivência, do que vocês tiveram, porque a geração, como eu falo, ela talvez não lembra, né, pela idade e tudo, mas a gente tem que mostrar para eles aqueles exemplos que a gente teve, né? E você enfrentar, assim, grandes jogadores, a preparação não é que ela é diferente, mas você tem que eu sempre falo, você tem que estar preparado muito mais e torcer para ele não estar Não tá no dia num bom. dia bom, né? Mas, assim, de todos que eu enfrentei, eu acho que sempre falo isso, foi o Ibra, né? Pelo pela pelo cara que ele é, pela, a estatura dele, um cara muito difícil de marcar, né, um cara improviso, ele fez um gol contra nós que até hoje eu olho assim Ele na tava no Milan? ele Essa estava no época? Milan. Milan era ele, Pato, tinha um Robinho, Seedorf, Pirlo. Pirlo, Gattuso, Thiago Silva. Então, Era o assim, time do Play 2. Aí era marca o Ibra e tem o Pato não, do e outro e lado, eu tem o falo assim Ronaldinho. e é verdade, às vezes você jogava o Play, porque foi campeão da Champions, tudo, com o Dida, né, depois entra o Abiati, então assim, você fala: "Meu Deus do céu", sabe, aonde começa? Mas assim, eu lembro quando a gente empatou esse jogo 1-1, foi em Lecce, né, Via Del Mare, que é o estádio do Lecce, e, pô, conseguimos ir bem, assim, pô, mas acaba o jogo ainda parece que a ficha não cai, né, pô, Sim. joguei contra o Ibra, aí depois o Inter de Milão tinha Coutinho, Milito e Eto'o, né, então assim, pô, Zanetti, Lúcio, Júlio César goleiro, então assim, enfrentei grandes jogadores, no Napoli, Cavani, Caramba, a Itália era uma potência nesse Nessa nessa ano, época, época hein? era o que é a Inglaterra hoje, a exato. Itália. Aí Juventus tinha Cristiano Ronaldo, né, ele fica até um certo período, depois ele vai embora, mas tinha o Felipe Melo, o Buffon, então assim, você enfrentava grandes jogadores, né, a Fiorentina com o O Gilardino, Roma com o Totti o Roma tava bem, o Roma com o Totti, então assim, com o Juan, zagueiro, então assim, enfrentamos grandes jogadores e aqueles momentos únicos, né, que dá aquela nostalgia, você fala assim: "Pô, vivi momentos únicos no futebol". É que naquele momento você joga tudo, mas aí vai passando o tempo, aí você fala: "Enfrentei o melhor". Sim. E eu falo sempre assim: enfrentar o melhor te faz ser melhor. Você jogar em grandes clubes te faz ser grande, né. Eu sempre falo, até brinco com meus atletas, com a comissão, falo: "Qual que é o seu sonho, Gustavo?" Eu falo: "Pô, o pulo e jogar Taça São Paulo". Os caras ficam: "Pô, você é louco, 6 meses de escola". Aí eu É, falo assim: sonhar, É, custa sonhar? não custa. Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo o mesmo sonho. Vai sonho. gastar o Igual eu mesmo falo problema grande ou pequeno é o mesmo, tem um problema, você tem que resolver, seja pequeno ou grande, você tem que resolver. O problema pequeno pode resolver com menos tempos e o grande, às vezes, com mais tempo. Mas é o problema. Então eu falo isso para eles, que a gente tem que acreditar. Nós tem que acreditar no nosso sonho. Eu via o Caute italiano, domingo,
com o falecido Luciano do Vale, Domingo. e eu falava assim: "Pô, um dia eu quero jogar esse campeonato italiano, eu quero jogar", pô, desde moleque. E aí quando aparece essa oportunidade, né, eu já tinha o passaporte italiano, eu falo: "Pô, agora é o meu grande momento daquilo". Então, quando eu chego na Itália, eu tenho que falar italiano, eu tenho que viver como italiano, sabe aquela coisa? E a Itália me deu muitas coisas positivas, né, de aprender a leitura tática, que eles são muito aplicados taticamente, né, todos os dias tinha que ver vídeo, e às vezes vai passar um vídeo para o atleta: "Pô, de novo". E aí faz você amadurecer, porque quando você vê seus erros, você amadurece muito mais, até nós mesmos. Sim. Às vezes você vê um: "Pô, será que eu troquei o menino certo?". E a gente vai aprendendo, né, para cada vez ser melhor, para cada vez se entregar ser melhor. Então assim, pô, enfrentar os melhores me fez grande, me fez pô, de ter minha carreira, você fala assim, foi bonita, às vezes eu até falo assim, às vezes eu imaginava chegar num ponto, e às vezes eu cheguei até um ponto mais do que eu imaginava, mas aí sempre falo que é a mão divina, que você acredita, você trabalha, e aí te apresenta os momentos, né, que às vezes não imagina tá, mas a gente tá e a gente tem que desfrutar desses momentos como se fosse eterno e únicos. E é isso que foi na minha carreira, de fazer cada momento valer a pena, né. Cada treino era um jogo e jogo para mim era uma Copa do Mundo, porque sabia que tudo ia passar rápido, né. Hoje já fazem 7 anos que parei de jogar futebol, parece ontem mesmo que eu parei de jogar futebol e só fica as lembranças positivas, né. De falar assim: "Pô, entreguei o máximo para o esporte", porque o esporte chega uma hora, a parte física, mental, você não vem mais, né. 4 cirurgia no joelho, ao lado mental você já não consegue, entregar 100% no treino, 100% no jogo, aí chega uma hora que o corpo pede isso, né, Sim. mentalmente fala: "Pô, chegou a hora de ir para o outro ciclo", né. Eu acho que agora o ciclo é de mostrar aquilo que você vivenciou e deixar um legado para os mais novos. É, até nessa questão de ficar receoso em postar, eu também sou um pouco assim, mas depois eu lembro do outro lado, cara. A gente chegou num lugar que muitos não tentaram e não chegaram, e não fomos só nós que abdicamos de coisas. A gente tem toda uma base familiar que abdicou do financeiro, do tempo, do esforço para viver o sonho junto com a gente. Até uma parte que eu me emociono muito, porque a gente fica assim: "Pô, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu relembro?". Tem que relembrar, cara. Você postou até cometer. A garotada precisa saber onde a gente pisou já, né. Eles precisam saber onde a gente esteve, porque hoje até tá mais fácil para se profissionalizar. Antigamente, o cara tinha que chegar no sub-20, sub-17 ali, ele estar entre os 5 melhores para ser chamado pela presidência ali, para se assinar um contrato profissional. Hoje não, hoje você vai num clube de baixa estatura aí, de baixo nome, você paga seu contrato, o pessoal te profissionaliza, você pronto, profissional de futebol, você virou um profissional. Então a gente tem que valorizar, assim, a gente tem que postar, tem que aproveitar os TBTs da vida aí, porque a gente conquistou coisas que muitos ficaram pelo caminho, muitos ainda vão tentar, mas não vão chegar. Então a gente tem que ter essa gratidão, né, eu vejo como uma gratidão, da gente lembrar e relembrar por tudo que a Sim. gente viveu, tudo que a gente passou, e não ter esse receio de ficar postando não, porque a história tem que ser contada. É, mas é o que você falou, Jorge, eu acho que tem que postar sim, eu acho que a gente, além de tudo, a gente é vencedor, porque da onde a gente saiu, do que aquilo que a gente passou, a gente chegou, cara. Isso já é o maior título só de você já chegar, no ponto alto de se tornar um jogador profissional. Eu acho que a geração sim, ela tem que saber, você tem que passar, né, das dificuldades que a gente saiu, a gente superou a dificuldade de você concorrer com 100 zagueiro na base para se tornar profissional, né. Na minha época, o quanto era difícil na sua época, e a gente tem que sim passar coisas boas, porque, eh, nós a vitórias, elas têm que ser sim mostradas, Sim. né, e as derrotas também fez parte do nosso crescimento, né. Esses dias eu, postei lá, que fui vice-campeão, eu falo: "Tenho orgulho, pô", porque de quantos times chegaram na final da quantos times chegaram numa Libertadores? Vai, disputaram os 40 times, 30, 40 times. Quantos chegaram numa final? Sim, É que nós temos a memória só do cara o que fica em campeão, primeiro, né. né, mas só de você ter chegado na final, eu sempre falo que já é uma conquista, já é uma vitória. Então, assim, nós somos vitoriosos e a gente tem sim que passar nesses, principalmente nossos valores e princípios. Eu acho que por isso que eu torço para vocês, né, o Lucas conheço muito mais tempo, o Jorge, tô tendo muito mais essa afinidade com ele, com o Rodrigo,
Dar um abraço também pro Rodrigo, pro Samuca, né? O Samuca tá me cobrando. O Samuca sempre pergunta: qual é o único atleta que você conhece que jogou futsal na vida? Eu falo, você. Ele falou, por que você não me chamou nesse podcast ainda? Samuca, calma. Vai Sua hora chegar vai sua hora. chegar. Seu script já tá montado, fica tranquilo. Mas eu acho que, assim, isso que é gratificante, né? De ter pessoas que passaram no esporte, como vocês, estão replicando isso. E eu acho que a gente tem que se unir, né? Eu acho que eu vejo muito em Campinas, muita desunião, sabe? De escola, Sim. de pessoas. Entra É nesse muita querer vaidade, ganhar, né? Ganhar a todo é muita custo. vaidadezinha. Ah, porque esse roubou meu atleta, esse pegou meu atleta. Pelo contrário, acho que tem Sim. espaço para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que a gente sim tinha que ser mais unido. Eu acho que essa união que hoje tem com o Lucas, com você lá, né? Eu acho que a gente tem que manter isso. Tem o pessoal do Country, o pessoal do Valiense, essas pessoas que a gente tem que ter, com o pessoal da R9 também. A gente tem que cada vez mais ser unido, fazer daqui Pessoas a que pouco pensam igual, né? exato, fazer uma grande competição em Campinas, a Não, e gente não todo tem. mundo tem o seu tamanho, todo mundo tem o seu espaço e Exato. não custa nada. Ó, como é que você tá fazendo aí? Ah, eu tô fazendo assim. Ah, eu tô fazendo assim aqui. Pô, vamos se unir, vamos fazer uma É. competição, pensar no prol disso daí, porque o maior beneficiado são os atletas e o futebol. Então, esse distanciamento, até mesmo no futebol, na categoria de base, mas as escolas de futebol causaram um distanciamento. E eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui falar que eu tenho vocês como referência, o Canarim como referência. Eu tenho várias referências como escola de futebol. Mas isso não vai mudar o meu tamanho do que eu sou, pelo contrário. Mas eu acho que tem muita vaidade ainda e nós precisamos realmente, como somos pioneiros assim, tentando desbravar e tentando tirar. Não, não, vamos Mas se isso, unir. acho que isso vai melhorar quando acabar essa confusão de ser treinador ou ser professor do aluno. Tem muito professor que quer pensar como treinador e acaba nesse. Temos que ganhar a todo custo. Então vamos buscar o atleta daquela escola ali, sem ninguém ficar É. sabendo, vamos pegar aquele outro ali, a gente traz mais um troféu para casa, deixa ela pegando poeira, mas a gente ganhou. Não, esses Então dias é atrás muita confusão. nós precisávamos de um professor para cobrir eu e o Jorge. Ele mandou uma mensagem para um professor que era de outra escolinha. E depois eu peguei o telefone e liguei pro dono da escolinha. O Jorge tinha falado, eu também fui e falei, irmão, foi um caso esporádico, nós precisávamos aqui. Ele, não, que isso, cara. Pode ligar para ele quando tiver disponibilidade, mas hoje em dia eu acho que perdeu os valores. Ah, vai lá, liga pro cara, contrata o cara, traz o cara aí uma hora e ele que se entenda com o patrão dele lá. E nós precisamos ter esses valores como Sim. homens, né, cara? Mais uma vez, a gente cai nos valores, né? É. A gente sempre preza por isso também. A gente trabalha com pessoas em primeiro lugar, né? Se vai ser um jogador, não sabemos. Mas ele vai ser um pai, vai ser um filho, vai ser um neto, um sobrinho, um tio, uma tia, uma mãe. Vai ser Então a gente algo bem precisa melhor. formar isso, né? Deixar Com certeza. esses marcos que existem marcos que não podem ser alterados. Então a gente preza muito por isso também e trazendo pessoas que pensam igual, a gente tem mais a certeza de que o caminho tá Ô, correto. Gustavo, nós estamos caminhando para o final e, claro, você tem a sua qualidade, você tem os seus méritos, mas se eu pudesse deixar uma mensagem para resumir esse podcast, eu acho que seria a sua resiliência e a sua vontade de vencer. Se eu pudesse falar assim, assiste o podcast do Gustavo lá que você vai aprender como ter resiliência e como ter essa vontade de vencer. Os atletas hoje da escola do pulo, da Leones, e qualquer outro atleta, porque a sua história é marcada por uma resiliência e você não titubeou em momento algum, continua da mesma forma, Sim, isso que e é. e não precisaria, né, pelo patamar que ele atingiu, talvez não precisaria fazer todo esse esforço para fazer um trabalho bem feito. Igual a gente citou, se ele entrasse só pensando no financeiro, ele seria o Gustavo, que jogou no Palmeiras, que foi campeão e atraria muitos, mas não, Só ele usar o nome dele, e os deixa o atletas restante são fazer. atraídos E pelo não, trabalho, não pelo nome que ele fez. você coloca a mão na massa ali, a gente vê no pulo que você realmente, além de ser um dos donos, você faz coisas, porque é isso que o líder tem que fazer, né? O líder não é só Sim, mandar, o líder tem tem que que ir liderar. junto, né. Então, parabéns, obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por ter disponibilizado aí, por ter vindo aqui. Foi mais uma aula. Mais Esse um. podcast aqui, nós estamos trazendo pessoas assim que está nos edificando bastante e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser transformadas e impactadas através da sua história, meu irmão. É isso. Pô, eu agradeço, Lucas, agradeço, Jorge. Eu acho que, eu sempre falo, para viver o propósito, você tem que suportar o processo, né? Então, assim, tudo que você propõe a fazer, seja ser atleta, né? Os atletas estão aqui, as atletas, aí, enfim, tudo que você propõe a fazer na vida, você tem que fazer primeiro com amor. E como você falou, o líder, ele tem que dar exemplos. Então, eu sou o primeiro a chegar, praticamente sou o último a sair. Se tiver que lavar a bola, vamos lavar a bola. Porque hoje não tem um roupeiro para lavar a bola. Um dia eu posso ter um roupeiro. Eu posso hoje tentar transformar o Pulo no melhor time do Brasil. Não sei para onde pode chegar,
mas hoje eu preciso lavar a bola, eu preciso lavar o colete. Então, para oferecer o melhor para os atletas, para eles ter a vivência, é como se estivesse jogando numa base de um clube, né? De fazer uma viagem, de ele ter o melhor hotel, de ter a melhor logística, né? Porque talvez muitos não vão ser jogador, mas vão estar próximos de ser um jogador. Sim. Vai ter essa vivência. Então, eu acho que a resiliência ela tem que ser constante na nossa vida. Porque depende da gente. Eu tenho que procurar ser o melhor pai, eu tenho que procurar ser o melhor amigo, eu tenho que procurar ser o melhor educador do esporte, tenho que tentar ser o melhor empresário. E é isso que é a vida. A vida é isso aí. A vida, a gente, todos os dias, a gente tem uma história chamada vida. E todos os dias a gente tem um capítulo. Então a gente tem todo dia fazer algo diferente na nossa vida. A gente não sabe se amanhã vamos estar aqui. O único que sabe é o homem lá de cima e falar, chegou a sua hora. Mas enquanto a gente tem que estar aqui, nós temos que sim que impactar, sim mostrar diferenças, sim mostrar e deixar legados. Acho que é isso que é nosso sentido de vida. Porque senão não tem sentido de vida. Como o Jorge falou, eu poderia estar em casa, pô, legal, ficar com a minha família e tal. Mas eu acho que a vida me deu, às vezes, até mais do que eu merecia. E eu tenho que, de alguma forma, devolver isso à sociedade, os atletas, as pessoas que trabalham comigo. Eu falo, o negócio não é meu, não é do Jefferson, não é do Manuel, né? Hoje somos em 3 no futebol. Eu falo, isso é de vocês. Então, nós temos cada vez mais fomentar um negócio para que cada vez mais a gente cresça, não só como profissional, como pessoas. Porque isso é um negócio. Se fundou todo mundo. Né? Então, assim, quanto mais cresça, vocês vão crescer, a escola vai crescer, os atletas nossos vão crescer, que são os protagonistas. Eu sempre falo, nós somos só o coadjuvante, nós somos suporte, o alicerce de eles brilharem, de eles viverem o melhor, viver a sensação de ser o melhor atleta, a melhor pessoa. Então é isso. Eu acho que é essas frases que eu deixo todo dia, não só para a minha família, para meus amigos, para as pessoas, para os meus atletas, mas que eles procuram ser sempre o melhor, fazer o melhor. Até tem uma frase que eles brincam, escova o dente como campeão, dorme como campeão, acorda como campeão. E eles estão escutando, é isso aí, tem que ser todo dia. Porque a vida só tem espaço para o campeão, para o vencedor. Não tem espaço para o perdedor, né? Principalmente na vida que a gente vive, numa sociedade que é com muita resiliência, com muita dificuldade, então a gente tem que procurar sempre ser o nosso melhor. Agradeço, Lucas, agradeço, Jorge, pelo convite. Tá, a porta do Pulo está aberta, em nome da Escola do Pulo está aberta. O dia que vocês quiserem ir lá, então pode ficar tranquilo, só ir, tá? E um abraço para todos que assistiram aqui o nosso podcast. Isso aí, que aula, hein, Jorge? Até bater palma para você analisar. Valeu, Gustavo. Obrigado. Tamo junto, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor. Nos sigam nas redes sociais. Aula dessa Vamos aí deixar não aqui. Tá nem custando, só Jorge Personal e L Silva 4. Gustavo, como que é o seu Gustavo Instagram? Schiavolin. É difícil escrever. Gustavo Schiavolin. Não, mas o Mark te dá um jeito lá. Agora não. Gente, obrigado. Até a próxima.